Olá, queridos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à mensagem desta terça-feira, dia 6 de julho de 2021. O texto é o de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Ele, e nós veremos que esse ele é Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Queridos, neste verso de sua carta aos Colossenses, Paulo nos permite observar algumas colocações muito significativas e importantes sobre a pessoa de Jesus. A primeira delas é uma colocação sobre a encarnação de Jesus. O texto diz: Jesus é a imagem do Deus invisível. Na pessoa de Jesus, Deus se encarnou, ou Deus, que é Espírito, se tornou visível. Sobre isso, o próprio Jesus, em João 14:9, diz o seguinte a Filipe. Respondeu Jesus: Filipe, há tanto tempo estou com vocês, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? O uso do termo imagem, no grego eikon, envolve semelhança, do grego homoioses. Mas semelhança, homoioses, não envolve imagem, do grego eikon. Mas do qual é desenhada. Vejam, imagem sempre supõe um protótipo, que não apenas se assemelha, mas do qual é desenhada. A contrapartida é exata, enquanto que semelhança implica mera aparência, e não a contrapartida exata e derivação como a imagem é expressa. Imagem é exata e representante perfeita. Jesus é perfeitamente a reflexão visivelmente do Deus invisível. Segunda colocação é a de superioridade sobre todo e sobre tudo. O texto diz: o primogênito de toda a criação, ou como acima dos anjos mais elevados, aos quais, e isso é importante no contexto de Paulo aos Colossenses, os falsos mestres ensinavam a adorar. Deveria ser colocado dessa maneira. Paulo descreve a Jesus primeiro como o Criador e o sustentador do mundo. A frase primogênito de toda a criação, a palavra primogênito, significa, segundo o credo de Niceia, da Bitínia, atual Iznik, da Turquia, em 325, ano do Senhor, gerado de seu pai antes de todos os mundos. Não é uma questão de tempo ou de lugar, ou Jesus não foi o primeiro ser criado. Não, jamais poderia, uma vez que ele é o próprio Criador, Criador de todas as coisas e de tudo. O fato de ser primogênito significa apenas que ele é o primeiro em importância, do primeiro escalão. Conforme Dwight Moody, primogênito no grego prototokos foi interpretado pelos arianos. Ário foi um teólogo que se desviou nos primeiros séculos da igreja, como significando o primeiro de uma raça, isto é, Cristo era, na cabeça de Ário e dos seus seguidores, Cristo era a primeira criatura de Deus. O primogênito de toda a criação significa anterior de toda a criação, segundo Ários. Porém, Jesus não é um ser criado, ele é o Deus eterno. A palavra pode ter esse significado, primogênito,
de toda a criação. Mas essa tradução não é consistente com o tema de Paulo, que aqui destaca a prioridade messiânica e primazia de Cristo. Cristo é o chefe, porque nele a esfera do seu domínio, ou talvez através da sua instrumentalidade, a ordem criada veio à vida e por meio dele ela existe. Segundo Rademacher, Allen e House, essa expressão, o primogênito de toda a criação, pode aplicar-se a uma prioridade em termos de tempo ou de posição. A palavra não descreve Cristo como o primeiro ser criado em se tratando de tempo, porque o hino proclama que todas as coisas foram criadas por Ele e que Ele é antes de todas as coisas. Jesus é o eterno, que existia antes de toda a criação. Outra coisa muito importante sobre isso, a ideia de primogênito na cultura hebraica não exigia que o filho tivesse sido o primeiro a nascer. Esse, por exemplo, não era nem o caso de Isaac, porque o primeiro filho nascido de Abraão era Ismael, mas a primogenitura coube a Isaac. Nem era o caso de Jacó. O primogênito de Isaac era Esaú. Contudo, a primogenitura coube a Isaac. Eles eram os primogênitos no sentido de serem herdeiros legítimos da linhagem de seus pais. Ser primogênito se referia mais à posição e ao privilégio do que à ordem de nascimento. Sendo Deus, Cristo tem a posição mais alta em relação a toda a criação. Contudo, ele não é apenas a divindade transcendente que nos criou. É aquele que morreu em nosso favor e em seguida ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito. Cristo não foi o primeiro a ressuscitar, até porque ele mesmo ressuscitou, por exemplo, o filho da viúva de Naim. Mas ele foi o primeiro a ressuscitar e nunca mais morrer. Ele também é o primogênito, então, dentre os mortos. De acordo com o versículo 18, que veremos mais para frente, o primeiro a passar pela verdadeira ressurreição sem morte. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus Cristo é o primogênito de tudo porque foi ele quem criou todas as coisas. Não é de se admirar que ventos e ondas lhe obedecessem, as enfermidades e a morte desaparecessem diante dele. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. João 1, 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Isso inclui todas as coisas no céu e na terra, quer visíveis, quer invisíveis. Tudo! E todas as coisas estão sob sua autoridade. Ele é Criador com Deus Pai. Todas as coisas existem por ele. O verso 16, que é o texto da mensagem logo a seguir, fala-nos isso. Todas as coisas existem nele, por meio dele e para ele. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém, queridos.